Salve galera, tudo na paz? Bora para mais um vídeo de notícias aqui do canal Na Notícia. Pessoal, vídeo novo todos os dias no canal para vocês ficarem bem informados, tá pessoal? Mas antes da gente começar o vídeo de informações, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, para que o YouTube possa estar recomendando o vídeo para mais gente, tá pessoal? Então pessoal, bora assistir mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal. Chegou a hora que você tanto estava esperando, Flávio Prado. Falar do Corinthians. Até porque acabou a farra, Flávio. A farra acabou, só que não. Porque é brincadeira o que a gente está vendo no Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo. É o que eu falo. Também não dá pra falar só do Rubão, que não sabe nome de treinador e paga mico na internet. Não dá pra falar só do Augusto Melo, que falou pra caramba antes de assumir e agora tem um começo de temporada péssimo. Tem que falar do time também. Porque eu vi o jogo hoje horroroso. O Corinthians não cria nada. O Corinthians só foi criar algumas chances, duas, no fim da partida, porque o Santos já estava ali preocupado em segurar o resultado. O Cássio fez defesas. O Corinthians não ameaçou em nada o Santos e perde mais uma. Flávio, o torcedor do Santos, ele sai eufórico, não só porque ele é líder, porque ele assumiu a liderança do grupo, porque ele tem a melhor campanha, mas porque ele joga de vez o Corinthians no buraco. Você estava falando ontem que acha impossível cair no Campeonato Paulista. O Corinthians já estava na zona. Perdeu o clássico hoje. Se o Corinthians não ganha da Portuguesa em casa, que é o próximo jogo, e vai jogar sob pressão... Ué, mas olha a pressão que tá o Corinthians, gente. Dá tudo errado. Tá tudo errado. A ponto de você dar esse seu sorrisinho... Me criando esse tipo de ilusão. Aí eu fico iludido. Aí como é que fica? Mas você precisa respeitar os sentimentos dos outros. Mas iludido porque você quer ver o Corinthians rebaixado no Paulista? Ele cair pra segunda divisão vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Você é ridículo. Não, e não sobe. A gente é um gigante. Não, e não sobe. Bilhado. Se cair, não sobe. Não sobe no Campeonato Paulista, você tá de sacanagem. Paulista não, mas o Flávio, o Corinthians vem em sequência, sofreu 3 derrotas para time de Série B do Brasileiro. Nunca havia acontecido isso na história do Corinthians. A gente achou de brincadeira. Mas não ganha time de Série B. Que é legal. Não é engraçado. O Corinthians caiu. Não é engraçado. Gente, engraçado pode ser tá rindo também. Pode ser pro rival. Ué, pode ser pro rival. Cara, isso pra gente que trabalha com bola, um gigante... feriado. É feriado da cidade, se o Corinthians cair pra segunda divisão. No Campeonato Paulista. Se perder pro Corinthians, a Portuguesa... Cara, se você cai na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é feio e tal, mas, pô, o Palmeiras já caiu, o Corinthians já caiu, o Santos não tinha caído, caiu agora. Tá bom, o Vasco caiu, o Botafogo tá tudo certo. Tá, né, razoável, o Grêmio caiu, não tem caiu. Mas no Campeonato Paulista, aí realmente eu vou sentir demais, mas eu vou gargalhar no ar. Em 2004 bateu na trave, né? Eu vou gargalhar no ar. Não é que eu vou dar risada, eu vou gargalhar. Como ele é gargalhar. Porque vai ser notícia no mundo inteiro. Conseguiram cair num campeonato que não existe. Primeiro, como é que você vai explicar isso lá fora? Mas aí a culpa vai ser dessa diretoria ou da passada? Eu acho que eles se merecem, né? Pelo jeito, eles vão se merecer. Ô Pilhado. Das duas, né? Não, a anterior é um absurdo que ela fez o clube. Ela demoliu o clube, destruiu o clube, deixou o clube num estado horroroso. Começou brilhantemente, falo sempre isso, o Andrés, a primeira administração dele foi brilhante. Foi talvez a maior diferença que eu vi de pegar um clube e entregar um clube. Depois, na sequência também, eu nunca vi, ou poucas vezes se viu um buraco tão grande. E claro, o problema, o Corinthians está disputando um campo. Eu digo sempre assim, aproveita o regional pra botar, hoje o São Paulo botou o time reserva, botou molecada, tá dando o jogo pro Moreira, vai fazendo. O Klaus tá perdendo a barriga no campeonato regional. Ou seja, é uma baita de uma pré-temporada. Lembra quando o Botafogo não classificou pra Taça Guanabara ano passado? Nossa, foi um papelão e tal, mas não caiu pra segunda divisão. Porque é quase impossível, mano. É uma proeza. É assim, tem que fazer uma taça, assim. Mas vamos lá. Você falou ontem que era impossível cair pra segunda divisão no Paulista. Claro. É favorito contra a Portuguesa em casa?
Não é? Que é o próximo jogo. Se perder pro Corinthians, a Portuguesa entra em crise. Como ele é ridículo. Ué, Tá bom, mas o Corinthians é favorito contra a Portuguesa. Teoricamente, Portuguesa, qualquer time. teoricamente Que a era pra Portuguesa ser. também tá mal. Não, quanto a Aí Portuguesa, qualquer depois, time. ó, Botafogo fora. Não, Ué, fora de casa. vocês lembram Ribeirão o Corinthians e Preto. Portuguesa ano passado? Foi 0 a 0. Brasília. Foi 0x0. 0x0. Um jogo horroroso, um dos piores jogos. E depois Botafogo fora de casa. Depois Palmeiras fora de casa. Tá me criando ilusão. Mas é o que eu tô te falando. Você quer fazer isso, né? Mas é o Deixar meu coração, né? Tá? Aí Mas é o que eu depois tô te não falando. acontece. É impossível a gente ver que o Corinthians não tem uma boa sequência. Ele não tem uma boa sequência. Depois tem a Ponte, Aí é. que é em casa. Ponte A sua ganhou Ponte hoje. Preta. Ganhou lá do Botafogo em Ribeirão 3 Mas então, é porque o Corinthians joga muito mal. Você vendo o jogo hoje, e olha o que eu te falei, você viu o Pedro Raul hoje? Mal toca na bola. Eu falei, o Pedro Raul saiu do Vasco chutado e foi contratado por 5 milhões de dólares. Teve uma sequência de furada de calcanhar, furada... Olha, foi bonito, cara. Não, mas é Sim. verdade. Porque é hilário, né? Uma coisa assim, você fala, nossa... É vídeo cacetada, né? É, como é que eles fizeram isso? Pode ser alguma coisa criativa. Primeiro eu falei, pô, ó, os caras estão criando. Eu falei, pô, não. Eu falei, vocês vão ver o final da história. Não era aquilo mesmo. Olha, Agora, eu achei que foi pênalti no Maicon. Também achei. cara, Também achei que foi. A impressão que dá essa. A impressão que Agora, dá por que o VAR não marca o pênalti? Não sei. Mas não foi tão simples o lance, hein? Ah, mas tem a rasteira. Então, eu demorei um pouquinho pra ver. Confesso que demorei. Mas o VAR tem que ver. Em tese, sim. Mas assim, não é que foi um absurdo com o VAR, sim. O VAR teria que ter visto. Porque eu demorei um pouquinho pra ver, sim. A gente já teve pênalti mais... Mas realmente também não seria justo, né? Agora, a gente vai falar ainda do pênalti, né, no Maicon. Só que eu queria chamar a atenção também, Piperno, Bruno, pro Cássio. Porque o Cássio, ele já deu uma declaração polêmica recente, que ele diz, pô, saíram vários jogadores, não tá chegando, não chega ninguém, tá improvisando volante de zagueiro. O Cássio deu uma chutada no balde. Hoje, o Cássio deu uma entrevista no fim do jogo, onde ele fala, não é o momento pra falar. A gente precisa fazer. Falar agora, ele bota a cara, ele vai ali, ele se pronuncia, mas você vê um nítido constrangimento no Cássio, que ele tem que ir ali pras câmeras e ele nem tem o que falar. Agora, entrou uma gestão nova. Há alguma esperança? Ou a tendência é que o Corinthians seja, durante todo o ano, a piada que ele está sendo nesse começo de temporada? Eu acho que o começo dessa gestão é de alimentar a piada. Agora, estão no cargo, estão no poder há 40 dias, acho que nem isso, né? Fazendo um monte de lambança, mas tem razão, é muito cedo. Exato. Os outros Então, cansaram de fazer, os outros 10 anos pra fazer, né? Exatamente. Eles têm 30, 40 dias. Eu Mas acho- o começo é assustador. Mas o começo assusta. Assustador. Porque eles são falastrões. Sim. Aí eles ficam querendo reunião com a torcida. Aí o outro fica respondendo quadrinho de pergunta da torcida nas redes sociais. Aí eles falam que vão fazer um Corinthians forte. Falam que tem chance de Gabigol, vem Pedro Raul. Aí contratam Mateuzinho por 4 milhões de euros, 60% do passe. Mateuzinho nunca se destacou no Flamengo. É um pouco assustador também o começo deles, hein? não, promete muita coisa, não consegue cumprir, lambança até na apresentação lá do uniforme com o novo patrocinador, né? Fica aí se gabando que fez assinou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Aí o primeiro jogador que aparece lá usa a camisa do patrocinador velho. Então, assim, a lista de lambanças desse começo é um negócio terrível. Mas vamos querer acreditar que, assim, digamos, um momento de deslumbramento por estar no poder, por estar dirigindo o Corinthians, que daqui a pouco apareça alguém lá com um pouco mais de cabelos brancos e fala, gente, volta a pisar no chão, né? Vamos respirar fundo e vamos começar de novo. Dá tempo, né? Dá tempo para corrigir os erros. O trabalho está começando agora, mas tudo que fizeram está errado. Só que tem uma coisa, os problemas estruturais do Corinthians aí não começaram com eles. Eles
herdaram terra arrasada. A realidade é essa. A herança é terra. Não, eles herança herdaram maldita. terra arrasada, né, Bruno? Mas estão arrasando mais. Não é nada animador o início. Claro que é justo que eles tenham tempo, eles têm 1 mês e pouquinho na gestão, é um mandato de 3 anos, mas assim, o discurso, as ações até agora não dão nenhum otimismo. E eu disse aqui na época, então, não é injusto dizer de novo, né? Não é uma coisa de aproveitar o momento. Nas entrevistas na campanha, eu sinceramente não via grande diferença no discurso do Augusto Melo em relação ao André Negão, que era o candidato da situação. Aliás, as entrevistas dos dois, os debates foram todos muito bizarros. Eu achei aquilo lá uma coisa... Se eu fosse corintiano, vendo as entrevistas dos dois, os debates que aconteceram, eu ia ficar assustado. Eu acho que era muito ruim as entrevistas dos dois candidatos, era bem ruim. Mas ganhou a oposição, o grupo anterior estava no poder há muito tempo e os últimos anos foram terríveis. E até agora, assim, é uma conversa irreal, é uma coisa... Claro, você tem que ser otimista, mas assim, não adianta vender coisa que é impossível. Eles vendiam um discurso de que a partir de agora vai ser tudo diferente, nem tinha como. Se eles fossem super competentes, se eles fossem os melhores gestores do mundo, não teria como. Eles pegaram uma situação muito ruim da gestão anterior. E não me parece que é algo assim diferente. Não, os caras têm um pensamento diferente. Ainda não dá para ver resultado porque é muito pouco, mas esses caras parecem que têm boas ideias, têm uma cabeça diferente dos outros, têm uma maneira de pensar em gestão de futebol diferente. Não me parece, né? Até agora, tudo que eu ouvi, nada me deixou muito animado, não. É bem complicado. É que é exageradamente exótico cair no Campeonato Paulista. É demais. É além da conta do natural. Mas já passou metade, hein, Flávio? Times ruins demais. Você conseguir ficar entre os dois outros, tem que... Olha... É uma obra de arte. Então, mas já passou metade. Pra conseguir isso. Tiro curto. Metade. Mas tiro muito curto. Mas aí quando o Pilhado começa a dar a tabela, porque pra mim eu descarto isso. Né? Imagina. Não... Ó, a tabela completa do Corinthians, que eu lembro hoje do bate-pronto, ela é Portuguesa, agora, em casa. Esse tem que ganhar. Tem que ganhar. Não ganhar esse jogo. Porque depois pede licença no campeonato. Depois é o Botafogo fora. O Botafogo é organizadinho. Time de Série B. O Corinthians tá por todos de Série B. É isso. A Ponte meteu 3-0 lá, o Botafogo não deve estar jogando grande coisa. Mas vamos lá. Tá bom. Botafogo fora. Palmeiras fora. Um jogo dificílimo de conseguir sequer um ponto. Não, aí é... Tá. Palmeiras não dá nem... Esquece. Palmeiras fora. Ah, mas é clássico. Vai que... Vai. Palmeiras fora. Aí depois tem a Ponte Preta em casa. Depois o Santo André em casa e Água Santa fora. Pelo amor de Deus. Se fizer 7, 8 pontos, já tá ali. Eu fui olhar até a pontuação, abri aqui do ano passado, em relação à parte de baixo. O pior entre os que não caiu foi a Portuguesa, com 10 pontos. Então. O São Bento caiu também com 10, né? Foi a diferença do saldo. 3. Ele a baiada que ele tem que fazer 7 pontos em 6 jogos. Mas ele faz 3 com a Portuguesa, 6, faltam 4, 5 pontos. Esse monte de jogos aí, a gente tem que caprichar demais. Aí já é demais. Se cair no campo, tem que pedir licença pro resto do ano. Fala, não vamos disputar nada, vamos ficar em algum canto aí fazendo um retiro espiritual. Não dá. Cair no Campeonato Paulista tem que pedir... A Portuguesa, ela não caiu ano passado, foi a pior. A campanha foi a seguinte: 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. A parte das 6 derrotas já tá quase chegando, né? Já tem 5. E tem o Palmeiras. E tem o Palmeiras. Essa parte já tá perto, né? E ela se salvou pelo saldo de gols, né? Vocês acham possível ou impossível um rebaixamento do Corinthians pelo que vocês estão vendo nesse momento? Eu acho impossível. Eu não coloco impossível, eu coloco difícil, vai. Impossível, não. Porque falta pouco. Também não considero impossível, não. Eu considero bem difícil. Impossível não joga nada. É um time que não joga nada, é um time que tá em crise, é um time que não tem técnico. Vai ter técnico. Contra nada. É nada contra nada. E aí no meio desse nadaiada todo aí... Fala Fiel, resolve. A Fiel vai resolver. O Corinthians, ele... Mas resolve, em casa resolve.
Eu tô vendo. Flávio, mas também Eu tô não vai vendo. fazer milagre. Vai ter Mas eu tô técnico. falando, gente. Vai ter técnico em algum momento. Ué, parece que vai ser o Antônio Oliveira. Não. Ele olha, tá não. acertado. Mas há pra pequenos pagar? detalhes como não pagaram a multa do Mano, portanto não pode registrar o novo técnico. Então. E não pagaram a multa do Cuiabá. Portanto, não pode liberar o Cuiabá não vai liberar. Por enquanto, esses pequenos. Mas calma aí, tem que pagar a multa do Mano à Sim, vista? regulamento. Tem que acertar. Tem que pelo menos fazer um ele acordo tem que com ele. liberar. Ah, tá, O Mano ele tem tem que que- liberar. Isso. E se o Mano fala assim, ó, eu quero o que eu tenho, há uma discussão contrária, vou dizer que vai, vou chutar mais, vou dizer que sejam 5 milhões, é que é bem mais, mas 5 milhões. Aí o Mano fala assim, eu quero dinheiro à vista, é à vista. Mas o Mano tá querendo a multa integral à vista. Então, se ele... O Mano deve estar fechado lá com a diretoria antiga, tipo, vamos lascar o cara. Se ele não liberar, se ele não tiver um acerto com o Corinthians não pode registrar treinador. Tá no Não regulamento do campeonato, tem que ter um acordo homologado, ou o pagamento da multa, ou um acordo. O Mano topa, sei lá, eu topo receber em 20 vezes. Tá bom, é problema dele. Pô, eu abro mão. Aí, Mas se ele não abrir mão, não, eu quero o valor total e à vista, se o Corinthians não der essa grana pra ele, Gente, ele não parece libera. que é isso que o Mano tá exigindo. A nossa produção tá me informando aqui no ponto Então. que ele quer os 20 milhões à vista. O Corinthians tá lascado. O Corinthians já tem uma multa, de acordo com o seu diretor financeiro, de 1 bilhão 650 milhões de reais. É a dívida. Clube mais estádio. Clube mais estádio. Se ele tiver que pagar agora 20 milhões de reais à vista pro Mano Menezes, porque se o Mano tá falando que não cede, Eu acho que- vai ter que pagar, senão não vai ter treinador. Mas isso aí é mais uma flechada pra São Sebastião. Né? 1.800.000, não sei o que, vai vir e não muda nada. O problema é onde ele vai arrumar esses 20. Quem vai dar crédito pro Corinthians? Quem? Quem vai botar dinheiro lá? Quem? Inclusive os empresários, que normalmente são os que bancam isso aí, estão todos invocados também, estão Pois é. cobrando. Tem 6, 7 na fila. O Carlos problema é Mendes. não ter crédito, né? E tem aquelas Will tipos de Dantas. pagamento imediato, não. Você não tem crédito. Até a questão de conta de rebaixamento, tá me mandando mensagem aqui o Leandro Zago, que é treinador, dirigiu já Portuguesa, o Botafogo de Ribeirão. Ele falou que nesse formato de paulista, 12 rodadas caindo 2, nunca caiu nenhum time com 11 pontos e 3 vitórias, que normalmente eles, treinadores, o Leandro já dirigiu o Botafogo num campeonato, tem essa conta, assim, que 11 pontos com 3 vitórias, que é o primeiro critério de desempate, você não cai. Até agora ninguém caiu, Eles alcançando ganham 11, ganhou Ele tem a 3 pontos. Portuguesa, ele tem a Ponte, que são jogos... Santo André são jogos bem ganháveis, né, gente? Bem ganháveis. Mas o empatezinho aqui é colar ainda é Mas, capaz de Flávio, classificar. tá, Corinthians e Ponte. Você acha que dá pra cravar no Corinthians assim com tranquilidade? Deveria, né? Então, deveria. Deveria, né? Mas- Porque... Não, eu entendo o que você tá falando. Mas deveria. Quer dizer, Corinthians e Portuguesa. Gente do céu. Como é que você vai perder da Portuguesa? Não, é verdade. Pensa, como é que você perde da Portuguesa? Ano passado não ganhou. Mas como é que você... E o que foi o ano passado? Foi ruim, continua. Pastelônico. Mas entendeu? Nossa senhora, é muito time ruim. Ele vai jogar com um monte de time muito ruim pra não conseguir minimamente mais 7, 8 pontos aí. Nossa, aí seria realmente um capricho. Aí não tem desculpa, aí não tem. Porque é muito ruim. O nível do Campeonato Paulista, o do brasileiro já foi baixo. O do Paulista é muito pior. E muita gente também treinando, botando time reserva, fazendo... Pô, aí não, né? Aí Agora, o que me assusta é que eu vejo amadorismo dessa diretoria. Por quê? Eu falei aqui, contratações. Qual foi o grande erro da diretoria anterior? Contratar por nome, jogador caro, em má fase. Dessa vez nem tem tanto nome, mas são jogadores caros em má fase. Eles contrataram Pedro Raul. Pedro Raul saiu do Vasco, bicado pela torcida. Foi pro Toluca, do México. Voltou fácil. Toluca nem fez esforço, não. Não sabe se ele foi bem ou mal lá, mas ele deve ter ido muito bem. Não deve, porque o Toluca não fez esforço. Foi muito rápido. O Mateuzinho, gente, ele não joga nada no Flamengo. Não jogou nada no Flamengo. Ele não foi titular contra nenhum rival. Ele não foi titular contra o Rodinei. Ele não foi titular contra o Varela. Ele não foi titular contra o Wesley. Isla. Ele não foi contra o Isla. Ele não foi titular contra ninguém. Por que o Corinthians resolveu trazer o Matheus? Eu acho que é coisa do Fabinho Soldado. Não, já tinha sido antes. Também não sei. Pode ser coisa de empresário.
Não sei, 4 milhões de euros, 60%. Porque a promessa era de que eles iriam olhar as estatísticas, iam respeitar as estatísticas. O Augusto Melo foi muito claro quando ele falou, o Corinthians vai ter 3 pontas nas contratações. Primeiro, indicação da técnica dos scouts e tal. Essa é uma. Segunda, um jogador que seja de interesse do clube, para negócio futuro e tal. Nesse aspecto, o Mateuzinho é jovem, ok. E a terceira, a aprovação do técnico. Seriam essas 3 pontos. E aí a gente vê que o desempate não caberia ao técnico, era voto unitário. Então o Corinthians sempre teria jogador com aprovação da diretoria por ter um potencial futuro e aprovado pelo scout do clube. Ok? E o técnico, ele teria que aceitar, porque ele fala, o técnico não é fixo do clube, fixo são os jogadores, a gente que vai assumir. Tá correto. Então nós temos que subentender o seguinte, o Mateuzinho passou em pelo menos 2 desses 3 itens. Então foi técnico, aprovação do técnico e ser novo para negociação. Porque estatística não é. Pode ser. Ficou vários jogos no banco, é isso então, o número. Sei lá. O Mateuzinho nunca foi titular absoluto do Flamengo. Eu não sei te falar de onde ele se baseia, esse scout, porque são coisas... O Corinthians scout é competente. Não jogou em 2023. Ele jogava em 2022 com o Rodinei, ele era reserva do Rodinei. Então o Corinthians... 23... Não, o Rodinei foi titular absoluto. Não, então, o Rodinei voou, o Vampeta pediu até o Rodinei na seleção brasileira. Ele jogava no time do brasileiro. O Dorival dividiu em 2 ali. Ele era reserva do Rodinei. Mas esse ano grupo... passado nem isso. Esse grupo técnico... O Wesley veio da base e atropelou ele. Esse grupo técnico, esse pessoal da estatística, normalmente é muito bom. E o do Corinthians costuma indicar. Agora, será que o Mano pediu? O Corinthians achou válido? Ou o pessoal errou, tem algum número que a gente desconhece? Eu não sei. O Igor Coronado, por exemplo, para mim é outro mistério. O Igor Coronado, 2015, 16, 17, o Band Esportes exibiu a Série B do Campeonato Italiano. Então, por acaso, eu conheci o Igor Coronado. Nunca tinha visto ele jogar. E quem chamava atenção, aliás, era o João Pedro, porque o Cagliari jogou aquela temporada, então o João Pedro andou fazendo um monte de gol. Tá no Grêmio agora. Que tá no Grêmio. Agora, o Igor Coronado jogava no Trapani, que era um time ruim de Série B. Caiu depois, inclusive. Então, O time? Trapani. Escreve Trapani. Ou então, é um time que nem na Série B ninguém conhece. Depois ele jogou no Palermo. Depois ele jogou no Palermo. Não, Campeonato Italiano de Série B, isso aí. E o time que depois caiu pra C e tal, né? Assim, depois ele foi pra Arábia Saudita, essa coisa. Quer dizer... Na Arábia, os jogos que a gente via de Mundial e tal, ele até chamava atenção. Então, Mas ali tá jogando contra nada, né? Ou seja, ele jogou alguma coisa na Arábia, mas não jogou tão bem assim na Série B da Itália. Aí o Corinthians vai lá e cacifa. Tá pedindo. A diretoria do Corinthians Nova tá pedindo para começar a ser cobrada. Teve o Rubão também respondendo, chamando o treinador de jogador. Perguntaram do Zubeldia, né?